tá se comentando muito em oposição e governo. Pô, você tem o rico contra o pobre. Vamos tributar o rico para conseguir trazer benefícios pro pobre. Esquece, nenhuma dessas lutas existe na realidade, não no cenário que a gente está vendo hoje. Em alguns momentos deixam isso bem evidente. A gente tem o quê? Os políticos contra o resto. Realmente, mas só mais uma vez revisitando aqui o assunto principal, né, que é realmente a contrariedade do Congresso em relação às medidas do governo. Algo que eu percebo também é em relação às movimentações, mais uma vez, das mídias sociais, né, porque vira esse cabo de guerra, né? Vira agora uma disputa de popularidade. E não sei se vocês acompanharam os votos dos congressistas durante todo esse processo, né? Porque alguns fizeram questão de ligar o Instagram ali, entrar em live e fazer alguns comentários. E o que a gente via, na verdade, não era mais uma vez a questão da lógica de impostos, né? Mas sim o famoso nós contra eles. Só que dessa vez uma forma em que eu achei interessante, porque eles estavam fazendo alguns discursos, alguns speeches que duravam 1 minuto. Por que será? Para aproveitar no Reels, no TikTok e pulverizar isso. Então eu acho que nossos colegas governantes aí poderiam aproveitar toda essa popularização das mídias sociais e trazerem pautas não de como tributar, mas sim de como a gente conseguir trazer uma otimização, porque, por exemplo, agora fazendo um link aqui com uma política passada que aconteceu agora nos Estados Unidos. A gente teve o Doge, ali junto com o Elon Musk. A ideia era interessante. Eu gosto muito da ideia de enxugar ali os gastos, de conseguir olhar no detalhe cada um dos órgãos, ver o que a gente poderia enxugar ali dos custos. Será que não seria possível uma medida dessa se os nossos colegas aí, os influenciadores políticos, fizessem uma pressão? Sabe o que a gente tem que perceber? Tá se comentando muito em oposição e governo. Pô, você tem o rico contra o pobre. Vamos tributar o rico para conseguir trazer benefícios pro pobre. Esquece, nenhuma dessas lutas existe na realidade, não no cenário que a gente está vendo hoje. Em alguns momentos deixam isso bem evidente. A gente tem o quê? Os políticos contra o resto. Tudo aquilo que a gente vê de oposição, de pauta ali no Congresso no pátio de um teatro, na realidade, vamos ser bem sinceros. O Tarcísio foi ministro do PT, já, que está sendo pleiteado como o principal candidato à oposição do Lula. Calma lá, esse é o momento Matheus anarquista? Não, é o momento de conscientizar, porque se a gente não fala isso, quem que vai falar? A gente tem um alcance gigantesco, a gente tem que aproveitar isso que a gente tem. Vê a PEC da blindagem. Aquilo foi claramente os políticos contra a população. Então, tem que trazer essa conscientização e de fato brigar. Porque apesar de parecer buscar beneficiar o povo, na realidade não. Você tem uma classe política, uma elite política que vai fazer de tudo para conseguir se perpetuar no poder. Se o atual governo não se reeleger, o que vai mudar? O Lula é um político super influente, o cara tá envolvido em partido, ele vai se meter em algum lugar no governo e vai conseguir ganhar o dele ali no meio. Não importa no final das contas. Quem sempre tá perdendo com esse sistema político e esse teatrinho é o brasileiro. O Matheus conseguiu verbalizar qual era o intuito da minha pergunta. É isso, é exatamente essa linha. É usar as mídias sociais, usar o poder que nós temos ali para conseguir pressionar os nossos congressistas, os nossos políticos, de uma maneira que realmente a gente consiga fazer com que faça sentido no médio e longo prazo. Eu acredito que se na parte dos fundamentos educacionais do brasileiro fosse mais disseminado as noções de longo prazo, um pouco do aspecto mudaria. E por isso que eu falei sobre Doge. A educação no Brasil é tão ruim, né? Calma, não vamos entrar em conspirações. Não vamos entrar em conspirações. Tem até o Ferreira falando aqui que o nível intelectual dos governantes do Brasil é realmente hilário. Meu amigo, o cara pra se eleger, conseguir voto suficiente pra ser um deputado, ser um senador, você acha que as pessoas é burra, realmente? Não. Será que ela não tá num personagem só pra conseguir agradar um certo público e ter os votos? É óbvio, todo mundo que tá lá tem uma certa intencionalidade. E essa intencionalidade obviamente, fuder o brasileiro em benefício próprio. Que isso? E tem até o Guilhermão falando que é gravado. Não, Guilhermão, não é gravado. Pronto. Guilherme é um nome muito amplo, não tinha um sobrenome aí pra gente conseguir gravar? Guilhermão da Massa. Guilhermão da Massa. Parece o Nery falando. Inclusive, vamos aproveitar o nosso alcance e colocar um hashtag aqui pro Haddad. Pelo amor de Deus, Haddad. Bota hashtag Haddad, só pra ele ficar assim, meio confuso. O que estão falando de mim? Quando vê ele chega aqui, olha o programa e aprende um pouquinho. Vitão, já mandou o convite pro Andrade? Pô, Vitão. Infelizmente. Excelentíssimo ministro Haddad, tá aí o convite. Convida o Haddad pra explicar a política fiscal dele. Pode explicar a política fiscal, que nem como aconteceu nos eventos de São Paulo, tenho certeza que vai ser uma experiência muito positiva. Aqui é uma conclusão bacana, né? Porque realmente, de fato, a gente começou o programa com não conseguiram
tributar dessa forma. Como será que irão tributar? Eu acho que a pergunta, então, amarrando tudo que a gente falou, não é essa a pergunta. Como que conseguimos, então, enxugar esses gastos e conter a inflação da devida forma? E por isso que eu tinha levantado a questão do Doge nos Estados Unidos, porque se nos Estados Unidos, um governo que, em tese, é robusto, a gente tem ali as autoridades sólidas, eles conseguiram trazer uma atitude como essa, uma ação como essa tão robusta, por que não no Brasil, né? Será que o nosso lobby político é tão forte que mesmo com a pressão popular a gente não conseguiria trazer um Doge brasileiro, fazendo com que a gente conseguisse enxugar ali alguns gastos e de alguma forma, pelo menos consciente, conter a inflação, ao invés de só falar sobre taxa? Porque o nosso amigo Andrade está feliz. A verdade é que ninguém mais chama de taxade. Já virou costume mesmo, entende? Então é entender se faz ou não faz sentido a gente trazer isso pro Brasil. Se ele voltar com tirar as tarifas das blusinhas, ele é eleito. Acho que... É porque... Acho que é problema meu... do bode, eu- a tarifa das brusinhas. Coloca um bode na sala, todo mundo vai reclamar, aí você tira o bode e resolveu o problema. Isso. Pior que as exato. blusinhas nem estão dando muito resultado assim mais, né? Porra, Por então conta tira. O Correio começou a dar prejuízo, inclusive. Exatamente. Isso dá prejuízo. Essa parte da gente fazer essa otimização aqui dos gastos, eu acho que a gente primeiro talvez teria que reaver algumas coisas dentro da Constituição brasileira. Porque é um pouco mais complexo nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos está em shutdown, então parou tudo. No Brasil, isso indiretamente pode acontecer. Estado de emergência? Pode acontecer, mas eu acho que dentro da nossa Constituição ainda existe alguns gastos que são obrigatórios. Então acaba que precisava ter alguma emenda constitucional alterando algumas leis dentro da Constituição para que a gente possa, de alguma forma, tirar alguns gastos obrigatórios nesse sentido. Aí, claro, qual que são os gastos que a gente poderia manter? Aqueles mais essenciais, né? INSS, que é essencial, que é a parte da Previdência, a parte saúde, segurança, educação. Agora, aqueles outros gastos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algumas empresas estatais que são extremamente ineficientes. Eu acho que o Marius também já mencionou o Correios, o Correios é Como ineficiente. assim, rapaz? A gente Correios é uma tem... empresa multinacional como essa? Mas a gente tem uma empresa de inteligência artificial, você pode até pesquisar também no Google. Eu sei disso porque no dia eu falei dessa empresa no Soco Matinal, era um programa diário que a gente tinha. Tem empresa, por exemplo, a gente tem uma empresa de TV estatal, que é a NBC. Também a TV Brasil. olha, Exatamente. Então, assim, tem vários Nosso canal é mais ativos assistido. que a gente poderia sim, estar ofertando para o mercado para ver se tem alguma demanda para esses ativos. Então, assim, eu acho que poderia mudar algumas coisas dentro da Constituição, manter aquilo que é essencial, claro que aqueles que eu tinha mencionado, que eu acho que é importante. Alguns benefícios sociais também que são importantes. Só que eu acho que tem esses outros ativos que a gente poderia já pensar em algum momento retirar, trazer para o mercado para ver se tem alguma demanda, porque eu acho que fica muito insustentável. Agora, assim, se a gente for considerar uma projeção bem pessimista, considerando agora para 2026, 2027, quando a gente vai entrar nesse estado de emergência, eu acho que vai ser o primeiro momento desde o Plano Real, que aí a gente viu que teve a participação da sociedade junto com todos os políticos, que naquele momento o Brasil estava várias décadas de hiperinflação, muitos políticos também não estavam agregando nada nesse sentido. Eu falo dos mais famosos, tá? Por exemplo, o Collor mesmo até teve o impeachment dele. Na verdade, ele renunciou, deixou de ter o impeachment para não perder os direitos políticos dele. Só que naquele momento teve o Itamar Franco, ele tentou ajustar um pouco as contas públicas, depois veio o FHC para organizar e depois veio os outros políticos posteriormente. Se a gente chegar no estado de emergência em 2026, 2027, eu acho que vai ser um momento ímpar pro Brasil, porque se a gente não resolver o nosso problema, daqui a pouco as próximas gerações vão viver num país pior do que a gente deixou pra eles, do que meus pais deixaram. Então, eu acho que nesse sentido, acho que a gente pode trabalhar também em relação a isso. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da AlvP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a AlvP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve
devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.